Você é um apaixonado pela Disney? Por isso, me fala um pouco do livro, porque eu queria também entrar no assunto. Eu imagino que você curta a parada do. Claro! Da Marvel, essas porra que parece que a fase 4 tá meio osso. 5, né? A Disney é o seguinte, então, já é mais diferente. Assim, a minha paixão não é pela Disney. Tá. A minha paixão é pelo Disney. Eu gosto desse cara aí. Tá. Então, assim, eu tenho uma paixão realmente enorme pela história desse sujeito. E desculpa, onde que encontra esse livro? Tá, esse livro ele tá à venda já na Amazon, mas se você quiser comprar direto com o autor, no caso com a editora, é editora Zelig, zelig.com.br. Editora Zelig.com.br. Vamos deixar o link aí também na descrição. Por favor. Agradeço bastante. Então, esse livro. Mas você desenha também, não? Não, isso aqui, na verdade, olha, esse desenho aqui, o primeiro, quem fez, você deve ter conhecido. Não, esse foi um amigo meu, Spet, que é um baita desenhista. O de trás foi o Luciano Cunha, o cara que criou o Doutrinador. Porra, que foda. É ele, é o meu amigão. Que maneiro. Aí ele fez aqui. O outro, esse aqui foi o Spet. Pode virar. Aí são fotos, né, que eu fiz lá e coloquei e tal, só pra dar uma ilustrada. Então, aí a paixão por esse cara, como surgiu? Peraí que o relógio dele é igualzinho do Código da Vinci, do principal. Que, aliás, é um personagem que o Tom Hanks conseguiu estragar, né? Ó, fica a dica. Fica a dica. Mas o relógio é igual. É igualzinho. Só que o meu é falso, o dele deve ser. Eu acho que você tem um problema seríssimo com o Tom Hanks. Depois a gente vai falar também da sua treta com o Tom Hanks. Mas o Disney, na verdade, assim, é uma paixão muito grande, cara, pela história do Disney. Porque, assim... Como que é um pouquinho também da história, pra quem não sabe? Então, vamos lá. O Walt Disney ele nasceu em Chicago, cresceu em Marceline, que é uma cidade do Missouri, uma cidade pequena. Depois foi pra Kansas. E lá ele começou, entre inúmeras coisas que ele tinha feito, inclusive pra guerra, pra Primeira Guerra, ele começou a desenhar. Então, assim, ele sempre foi ele gostava muito de desenhar e tal, e começou a trabalhar com cinemas. Sempre antes dos filmes, você tinha aquelas publicidades, tipo, só de slidezinho, sabe? Então, por exemplo, use o creme dental, tal, não sei o que, antes do cinema, antes dos trailers e tal. E ele fazia isso, esse tipo de produção. Só que ele era um cara muito aficionado pelo cinema. Então, o ídolo dele era o Charlie Chaplin, que depois eu conto bem no livro, que eles acabaram se tornando grandes amigos e tal. Foda. Uma coisa que poucas pessoas sabem, que eles eram bem amigos. E assim, e aí ele começou a se dedicar nessa parte de cinema. E ele queria ser ou ator ou diretor. Como ele viu que tinha uma dificuldade muito grande de obter uma oportunidade desse jeito, ele começou a desenhar, cara, muito e a estudar a animação. Então, num resumo muito rápido assim, a importância do Walt Disney pro cinema, cara, é algo assim impressionante. Pra você ter uma ideia, ele é o recordista mundial de Oscars até hoje, né? Ele, pessoa, não tô falando empresa. Ele teve 59 indicações, 22 Oscars que ele ganhou e mais 3 honorários. O honorário por Branca de Neve, né? Depois o honorário por Fantasia, porque foi ele que criou o som estereofônico que a gente vê, e depois pela criação do Mickey Mouse. Então, assim, um resumo muito rápido, você vê que o cara foi o primeiro sujeito a colocar som sincronizado num desenho animado. Então, os desenhos animados antigamente não tinham som sincronizado. Era tipo Angé, a música rolando lá, tal e coisa. Ele colocou o som sincronizado. Depois ele criou a história de colocar cor nos desenhos, que era uma coisa absurda, ninguém ia fazer. O cara fez, colocou cor. Depois o cara colocou os personagens falando. Depois ele criou um longa-metragem, o primeiro da história, que é o Branca de Neve. Então até então você assistia no cinema 3 minutinhos, 2 minutinhos e meio. Vai o maluco e coloca um filme de 80 minutos de desenho. Você fala, cara, quem vai aguentar assistir isso, bicho? E assim, foi se surpreendendo cada vez mais. O lance da profundidade de campo também. De campo também. A multicâmera foi ele que criou também, que quando você assiste, principalmente no Pinóquio, acho que fica muito claro isso no começo, que você vê que tá o desenho aqui e atrás, é quase forjando um 3D, né, praticamente. Sim. Então, assim, também foi uma invenção do cara. E de uma época que, se a gente for parar para pensar, você fala assim, por isso que a gente estava discutindo aqui até sobre a falta de talento e de critério na arte. Cara, tudo isso era feito à mão, velho. Então você fala assim, você assiste uma Branca de Neve, você fala, você já parou para pensar quantos desenhos foram feitos, sendo que são 24 desenhos por segundo? Cara, é muito trampo. E detalhe, ele tinha uma equipe só de mulheres, uma equipe feminina, para pintar, porque ele achava que mulher era muito melhor do que homem para pintar, que era mais delicado. Então a equipe de pintura era formada por mulheres. Cara, todos esses desenhos eram pintados ali no guache, cara, na mão. Então assim, bicho, hoje a gente assiste, você nem percebe, entendeu? Mas quando você começa a analisar, fala, cara, o que esse sujeito fez é tipo assim, é incrível, velho. Por que ele ganhou tantos prêmios de cinema? Se não fosse ele, talvez o cinema não estaria hoje onde está. Entendeu? Então, assim, esse é o problema. Aí quando você, já emendando, você fala, pô, mas e Marvel, outras coisas. Eu, particularmente, Maurício,
eu não gosto de Marvel, eu não gosto Super-heróis, eu não nessa curto esse vibe. universo e acho que a partir do momento que a Disney comprou tudo isso, cara, financeiramente pode ter sido uma bela jogada, pode ter sido muito bom ou não, há controvérsias, né? Porque os caras estão enfrentando uma fase difícil agora. Mas assim, eu acho que perdeu um pouco da essência da própria Disney. Por quê? Pô, você vai num parque da Disney, aí você tá lá, você tá vendo, sei lá, o Pateta passando. Pô, aquela criança tá vendo o Pateta, do lado do Pateta entra o Darth Vader. Aí sai o Darth Vader, vem o, sei lá, o Homem de Ferro. o Homem de Ferro. Então assim, ficou um negócio meio confuso, entendeu? Na cabeça da galera. Virou o filme que nós estávamos comentando agora. Tudo ao mesmo lugar. Virou isso. Ficou uma coisa cheia de multiverso. Você fala, cara, é um multiverso. O cara tá no castelo da Cinderela, mas do lado ele tá entrando na nave espacial do Mas eu acho que também é uma forma de não se tornar obsoleto, talvez, né? Não, sim. Por exemplo, você pode fazer isso aí. Eu acho bárbaro você expandir esse universo. O problema que eu tô achando é você confundi-lo. Quando você coloca, por exemplo, um personagem clássico, os Sete Anões, ao lado dos Stormtroopers lá, puta, cara, fica meio surreal aquela história, entendeu? Tanto que o próprio Disney, quando você já deve ter ouvido falar, que tem aqueles famosos túneis embaixo do parque. Isso é real e foi uma criação dele, por quê? Ele tava uma vez na Frontierland e tava um ator de cowboy. E de repente ele viu passando um cara que não era dali, entendeu? Que era da outra área que não tinha nada a ver com o cowboy. Pô, e ele imediatamente falou, não quero que isso aconteça mais. Então, assim, porque eu não quero que as pessoas percam. A partir do momento que o cara entrou ali, eu não quero que ele perca esse sonho. Tipo, nada o confunde. Então, assim, pô, ele tá nesse universo aqui, tá o Abraham Lincoln ali, aí aqui tá um cowboy, ali tá não sei o quê. Cada área tem uma coisa. Se você juntar tudo, misturar tudo, você vai confundir esse cara e não vai mais acreditar naquilo que ele tá vendo. Entendi. E ele tratava a Disney como se fosse um filme, que ele sempre falou que era um filme gigante, a Disney pra ele. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que é legal você pegar, por exemplo, o parque do Hollywood Studios, transforma em Star Wars, que é o que eles já estão fazendo. Pô, legal pra caramba, tá lá, entendeu? Pega um outro parque, coloca... Mas tá dizendo a magia do todo. Mas é tudo, assim, bem definido, né? Tipo, Sim. as áreas, por exemplo, até não só a parte visual, mas a parte de som também. Por exemplo, quando você tá no Hollywood Studios, você vai pra parte de Star Wars, você não ouve, você ouve aquela ambientação. Sim. E é tipo assim, a partir do momento que você deu um passo pra dentro do negócio, parece que desliga o som ali do restante do parque e você fica... Tipo, a imersão é gigante. As atrações, sim, concordo plenamente com o que você falou. As atrações, elas são fechadas e elas te dão esse universo. Mas quando você vai, por exemplo, no próprio parque, ao redor, aquilo sim eu acho que é um pouco exagerado. Acho que poderia ter uma certa diferença. Eu quero falar, mas você tem uma ala ali só do Mickey. Beleza, mas o Darth Vader acabou de passar na frente ali. Entendeu? Então tem, isso aí existe. Então você fala assim, são pequenos detalhes que é lógico que ninguém tá pouco se importando com isso. Estou falando que se fosse a visão dele, provavelmente nada disso aconteceria. Ele fala, porra, peraí, não acho que é legal isso.